Amanda Warner limpou as mãos manchadas de tinta no avental puído amarrado à cintura. As luzes fluorescentes de seu ateliê em Brooklyn piscavam fracamente, o zumbido constante servindo de trilha sonora para seus pensamentos. O espaço era apertado, com telas inacabadas encostadas em cada canto possível. O leve cheiro de terebintina se misturava ao aroma do café instantâneo barato equilibrado precariamente no parapeito lascado da janela. Amanda suspirou, afastando uma mecha de cabelo loiro do rosto enquanto examinava a pintura diante de si. Era uma obra vívida, um redemoinho abstrato de vermelho e dourado que parecia pulsar com energia. Mas para Amanda, ainda estava inacabada, como a própria vida, pensou com amargura. Aos 28 anos, sobrevivendo com empregos de meio período numa galeria de arte local, seu sonho de viver como artista em tempo integral parecia tão distante quanto o brilho da silhueta de Manhattan que mal conseguia enxergar da janela. Ainda assim, ela persistia. Cada pincelada era um ato de rebelião contra as probabilidades empilhadas contra ela. O zumbido do celular a fez sobressaltar. Amanda puxou o aparelho do bolso manchado de tinta. Uma mensagem do chefe, convidando-a para um evento exclusivo na galeria naquela noite. Ela hesitou. Os frequentadores desses eventos, bilionários, socialites e críticos de arte, sempre a faziam se sentir uma intrusa. Mas ela sabia que precisava marcar presença se quisesse manter o emprego. A galeria era o oposto do ateliê de Amanda. O chão de mármore polido brilhava sob lustres que espalhavam luz como constelações. Taças de champanhe tilintavam, enquanto convidados impecavelmente vestidos admiravam obras que, provavelmente, jamais compreenderiam, mas comprariam mesmo, assim. Amanda deslizou pela entrada vestida com um simples vestido preto muito distante da alta costura ao redor. Manteve-se nas bordas do salão evitando olhares, até que seus olhos pousaram nele. Khaled Al-Fahad estava diante de uma das maiores instalações, uma escultura impressionante de metal e vidro entrelaçados. Seu terno azul marinho, sob medida, destacava uma presença imponente, e o discreto brilho de um relógio de ouro em seu pulso dizia tudo sobre sua fortuna. Mas não era apenas sua aparência. Era o modo como ele se movia, como se o mundo se inclinasse levemente em sua direção. Khaled não estava ali para se misturar. As pessoas gravitavam ao redor dele. Isso era evidente. Os funcionários da galeria pendiam de cada palavra que ele dizia, rindo exageradamente de suas piadas, enquanto outros convidados o observavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Amanda conhecia bem aquele tipo de homem. Embora nunca tivesse conhecido ninguém exatamente como ele, o nome de Khaled surgia às vezes no mundo da arte, murmurado entre colecionadores como alguém que não poupava despesas pelas obras que desejava. Ela desviou o olhar, focando-se numa pintura menor ao lado, esperando não ser notada. Ela não pertencia ao universo de Khaled. Seu mundo era feito de noites esticando telas, não festas sofisticadas, em coberturas luxuosas. Uma escolha de cores notável, disse uma voz quente e levemente acentuada atrás dela. Amanda se virou e deu de cara com Khaled, os olhos escuros fixos nela com intensidade. Ele sorriu, um leve inclinar de lábios que a desarmou de imediato. Com licença? Conseguiu dizer, a voz falhando. A pintura, esclareceu Khaled, indicando a obra que ela observava. Mas imagino que seu próprio trabalho seja ainda mais impactante. Você é Amanda Warner, não é? Ela piscou surpresa. Como você sabe meu nome? A peça na exposição do mês passado, respondeu ele com naturalidade. Foi crua, honesta. Arte com alma é rara hoje em dia. Amanda sentiu um lampejo de orgulho, mas a confusão logo tomou conta. Porque Khaled, de todas as pessoas, estava falando com ela? Você tem um olhar afiado para alguém que não pinta, disse ela, esboçando um leve sorriso. Khaled riu suavemente. Gosto de pensar que tenho um bom olho para pessoas, não apenas para a arte. A noite se desenrolou, como uma cena de um sonho que Amanda nunca ousou pintar. Khaled era magnético. Perguntava sobre suas inspirações, seus desafios, o que a fazia criar.
Seu interesse parecia sincero, suas perguntas eram profundas, mas nunca invasivas. Pela primeira vez em muito tempo, Amanda se sentiu realmente vista. Ainda assim, quando a noite chegou ao fim e Khaled se despediu, a realidade voltou a se insinuar. Seus mundos eram distantes, quase irreconciliáveis. O que quer que tivesse acontecido entre eles naquela noite parecia tão passageiro quanto as bolhas de uma taça de champanhe. Mas ao sair para o ar frio do Brooklyn, Amanda não conseguiu se livrar da sensação de que algo havia mudado. Para melhor ou para pior, seu caminho havia cruzado o de Khaled. E agora, a diferença gritante entre suas vidas não parecia mais um obstáculo, mas talvez o início de algo que ela ainda não conseguia nomear. Nos dias que se seguiram, Amanda não conseguia parar de pensar em Khaled. A conversa na galeria permanecia em sua mente como as notas que ecoam depois de uma música emocionante. Ela se dizia que era bobagem. Ele era um homem de imensa riqueza e influência, parte de um mundo que ela nunca sonhara em pertencer. Mas havia algo nele, algo diferente. Khaled não era como os outros colecionadores que tratavam artistas como simples mercadorias. Ele havia olhado para Amanda como se ela importasse, como se sua arte importasse. 2 semanas depois, quando ele entrou na pequena galeria, onde ela trabalhava, Amanda quase deixou cair a caixa de panfletos que estava organizando. Vestido com um terno cinza escuro sob medida e uma confiança natural que fazia tudo ao redor parecer pequeno, Khaled destoava completamente do ambiente modesto. Douglas, o gerente da galeria, tropeçou em si mesmo para cumprimentá-lo. Amanda, chamou Khaled, sua voz grave cortando o ruído do local. Você tem 1 minuto? Amanda piscou, olhando nervosa para Douglas, que assentiu entusiasmado. Vá, sussurrou. Não o faça esperar. Ela seguiu Khaled até o lado de fora, onde um carro preto e elegante os aguardava encostado na calçada. Um motorista estava atento de pé ao lado da porta. Amanda sentiu um aperto de constrangimento subitamente consciente das calças jeans manchadas de tinta e dos tênis gastos. Espero não estar atrapalhando seu trabalho, disse Khaled, a voz educada e calorosa. Não, está tudo bem, respondeu Amanda, cruzando os braços contra o vento frio. Estou apenas surpresa em te ver aqui, Amanda disse, a voz mal saindo. Eu queria encomendar uma obra, respondeu Khaled, os olhos fixos nos dela, cheios de intensidade. Algo para a minha coleção pessoal. Mas mais do que isso, eu queria te ver de novo. A respiração de Amanda travou. Ele não estava nem tentando esconder o interesse. Isso a assustava. Sempre desconfiara de pessoas que pareciam boas demais para ser verdade. As semanas seguintes passaram como um turbilhão. Khaled começou a visitar o ateliê de Amanda com frequência, trazendo cafés caros e doces sofisticados que pareciam quase cômicos no meio daquela bagunça criativa. Ele a observava pintar, fazia perguntas sinceras sobre seu processo e, às vezes, soltava elogios discretos que faziam o coração dela acelerar. Khaled também lhe mostrava o seu mundo. Jantares em restaurantes exclusivos, visitas privadas a galerias de arte, e certa vez até um voo até Boston só para ver uma exposição rara por um único dia. Amanda se via sendo atraída por ele, não só por sua generosidade, mas pelo jeito como ele realmente se interessava por quem ela era. Ele a fazia sentir-se vista, valorizada, como ninguém jamais havia feito. Mas as dúvidas pairavam no ar. Será que ela podia mesmo confiar em alguém como Khaled? Seus mundos eram tão distintos, e ela temia se perder, caso mergulhasse de vez naquele universo de luxo e excessos. Numa noite de outono, Khaled a levou para caminhar no Central Park. O ar frio carregava o cheiro das folhas caídas, e as luzes da cidade brilhavam como estrelas ao fundo. Khaled estava estranhamente calado, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Quando chegaram a um ponto mais isolado, perto do lago, ele parou e a encarou. Seu olhar era sério, direto. Amanda, disse ele, a voz firme, eu venho pensando muito sobre nós, sobre o que poderíamos ser. O coração dela bateu forte no peito.
Khaled, eu não sei. Ele segurou suas mãos, o olhar firme no dela. Eu sei que viemos de mundos diferentes, mas nunca conheci alguém como você. Você me desafia, me inspira. Eu não quero que isso seja passageiro. As palavras ficaram presas na garganta de Amanda. Khaled, eu sou só uma artista tentando pagar o aluguel. E você, sua vida é outra. Como isso poderia funcionar? A gente faz funcionar, disse ele com simplicidade. Eu vou fazer o que for preciso para te ver feliz. Só te peço uma coisa. Confia em mim. E então, como se sentisse sua hesitação, ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma caixinha de veludo. Dentro, havia um anel. Simples, mas elegante. Um único diamante em uma aliança de platina. Casa comigo, Amanda, disse Khaled, com a voz suave. Deixa eu te mostrar a vida que você merece. Amanda encarou o anel por um longo momento, a mente girando. Era tudo o que ela sempre sonhara. Um homem que a amava, uma chance de escapar, das dificuldades, uma vida de beleza e aventura. Mas lá no fundo uma voz sussurrava. Cuidado, seria bom demais para ser verdade? Poderia confiar em Khaled de verdade? Ou estaria prestes a mergulhar em um mundo que poderia engoli-la por completo? Finalmente ela levantou os olhos para ele, procurando qualquer sinal de falsidade. Tudo o que viu foi esperança. E amor. Sim, sussurrou ela, a voz trêmula. Eu aceito. O rosto de Khaled se iluminou num sorriso e ele a puxou para os braços. Pela primeira vez em anos, Amanda permitiu-se acreditar num final de conto de fadas. Mas mesmo envolta naquela felicidade, havia uma sombra sutil no fundo da sua mente. Uma sensação que não desaparecia. Ao descer do jato particular, Amanda foi recebida por uma onda de ar quente e seco. O cenário parecia irreal. Dunas douradas se estendiam até o horizonte, pontuadas por um skyline reluzente. Arranha-céus de vidro refletiam o sol implacável, erguidos como monumentos à ambição humana. A cidade inteira parecia um delírio, parte sonho, parte realidade. Khaled pousou a mão suavemente nas costas dela enquanto desciam as escadas. Bem-vinda à sua nova casa, disse ele, com a voz envolvente. Amanda o olhou, o coração dividido, entre encanto e apreensão. O romance avassalador que a tirara de seu ateliê apertado no Brooklyn para esse mundo de riqueza inimaginável era difícil de assimilar. Tudo à sua volta era grandioso demais, e ela não conseguia afastar a sensação de que estava entrando num universo onde talvez nunca se encaixasse. O carro que os esperava era preto, luxuoso, com um motorista que cumprimentou Khaled com uma reverência quase cerimonial. Amanda se acomodou no banco de couro macio, observando a cidade passar pela janela enquanto seguiam rumo à propriedade de Khaled. As ruas eram ladeadas por boutiques de grife e hotéis majestosos. Ferraris e Lamborghinis rugiam pela avenida, como feras inquietas. É lindo, disse Amanda, a voz quase incrédula. É uma cidade de possibilidades, respondeu Khaled, com o mesmo charme inabalável de sempre. Assim como nós. Ao chegarem à mansão de Khaled, Amanda teve de conter o fôlego. A propriedade era vasta, cercada por jardins esculpidos com fontes que brilhavam sob o sol do deserto. A mansão era uma fusão de arquitetura árabe tradicional com luxo moderno, janelas arqueadas, entalhes intrincados e paredes de vidro que refletiam os tons dourados do entardecer. Uma fileira de funcionários os aguardava na entrada, seus uniformes impecáveis, seus rostos sérios. Khaled a apresentou como sua noiva. Os funcionários se curvaram, e Amanda sentiu um leve calafrio. A formalidade rígida deles era um contraste cruel com o caos acolhedor do Brooklyn. Dentro da casa, o esplendor não diminuía. Pisos de mármore reluziam sob lustres dignos de castelos. Cada cômodo era feito para impressionar. Da sala de jantar imponente à escadaria que se curvava para cima, como algo saído de um filme. Mas apesar de toda a beleza, Amanda sentia o ar gelado da ausência.
A casa era perfeita demais, intocável, e por mais que estivesse vivendo um conto de fadas, algo dentro dela ainda murmurava que nem todos os sonhos são tão doces quanto parecem. Era tudo perfeito demais, impecável demais. Um contraste gritante com a bagunça acolhedora do seu ateliê no Brooklyn. Khaled a conduziu até uma ala privada da mansão. Este será o seu espaço, disse ele, abrindo a porta de uma suíte maior que todo o apartamento onde ela morava antes. O quarto era decorado com móveis assinados por designers renomados, cortinas de seda e uma varanda com vista estonteante da cidade. Amanda hesitou na porta, tomada por um sentimento avassalador diante da grandiosidade de tudo aquilo. É incrível, murmurou, embora as palavras soassem ocas. Você merece o melhor, respondeu Khaled, envolvendo-a pela cintura. Quero que se sinta confortável aqui. Esta é a sua casa agora. As primeiras semanas foram inebriantes. Khaled não poupava esforços para que Amanda se sentisse bem-vinda. Presentes caros, jantares nos restaurantes mais exclusivos, eventos com celebridades e nomes influentes. Ela usava vestidos de grife e se via imersa em um mundo que parecia saído de um conto de fadas. À noite, sentavam-se na varanda e Khaled falava sobre o futuro dos dois, com planos recheados de promessas e sonhos. Mas apesar do romantismo, algo dentro de Amanda insistia em acender um sinal de alerta. Por mais atencioso e generoso que fosse, Khaled começava a mudar. Sutilmente, começou a desencorajá-la a sair sozinha. Dizia que a cidade não era segura, que ela não devia se arriscar. Quando ela mencionou a ideia de montar um pequeno estúdio de arte na propriedade, ele desconversou com um sorriso. Haverá tempo para isso depois, disse ele. Você não precisa mais trabalhar. Foque em aproveitar a vida. Deixe que eu cuido de tudo. Amanda sorriu, mas por dentro um nó apertava em sua garganta. A pintura não era só um trabalho, era sua identidade. Sem isso, temia perder a si mesma. Com o passar dos meses, a sensação de isolamento cresceu. Khaled estava cada vez mais ocupado, ausente por longos períodos. Ela ficava sozinha na imensa mansão, cercada por funcionários que eram cordiais, porém frios, respondendo apenas quando necessário. O que antes parecia luxo, agora parecia uma prisão dourada. Certa tarde, Amanda decidiu explorar os jardins sozinha. Caminhou entre as flores exóticas até avistar ao longe uma pequena construção escondida atrás da casa principal. Curiosa, foi até lá. Descobriu que era uma casa de hóspedes. E, para sua surpresa, não estava vazia. Uma jovem de uniforme, simples, esfregava o chão com movimentos rápidos e calculados. Ao notar Amanda, congelou, os olhos arregalados de medo. Me desculpe, disse Amanda rapidamente. Não queria te assustar. A moça hesitou, depois assentiu com a cabeça, o olhar fugindo para a porta como se esperasse alguém entrar a qualquer momento. Amanda sentiu que havia algo errado, embora não soubesse explicar o quê. Eu sou Amanda, disse forçando um sorriso. Qual é o seu nome? Leila, respondeu a jovem num sussurro. Antes que Amanda pudesse perguntar mais, uma das funcionárias mais velhas apareceu. O rosto impassível, a voz seca. Senhorita Amanda, o almoço está servido. Não havia espaço para recusa. Amanda lançou um último olhar a Leila. Mas a jovem já havia se virado, os ombros curvados, retomando o trabalho em silêncio. Naquela noite, Amanda ficou sentada sozinha na varanda. O brilho da mansão parecia sufocante. Pela primeira vez desde que chegara a Dubai, permitiu-se pensar. Teria cometido um erro? O conto de fadas parecia estar se desfazendo, revelando algo mais sombrio por trás das cortinas de seda e dos sorrisos ensaiados. Os dias começaram a se repetir como um ciclo sem fim. Chá servido em bandejas de prata pela manhã. Tardes vagando pelos corredores impecáveis da mansão, os passos ecoando sobre o mármore frio. À noite, esperava Khaled, que voltava tarde envolto em mistérios. O encanto do luxo havia se transformado em vazio, e Khaled, antes magnético, parecia agora um homem construído de palavras bonitas e promessas vazias.
Falava sobre um futuro, juntos, cheio de segurança e felicidade. Mas tudo soava cada vez mais distante. Irreal. Sempre que Amanda sugeria sair, visitar galerias, encontrar outros artistas, Khaled recusava com firmeza disfarçada de carinho. Não é seguro, dizia ele certa noite enquanto jantavam. Dubai não é como Nova York. Você não saberia se cuidar aqui. Eu não sou uma criança, Khaled, rebateu Amanda, a frustração finalmente emergindo. Só quero conhecer a cidade, talvez achar uma comunidade artística. Você não precisa disso, interrompeu ele, a voz suave, porém inflexível. Você já tem tudo o que precisa bem aqui. Amanda silenciou. Não era apenas sobre sair. Era sobre não desaparecer. Sobre se agarrar à parte de si que ainda resistia. Mas cada tentativa de independência esbarrava em muros invisíveis. E os funcionários, mesmo respeitosos, mantinham-se distantes, quase mecânicos. Moviam-se como sombras. E qualquer tentativa de conversa morria em respostas secas ensaiadas. Amanda pensava frequentemente em Leila. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de medo e resignação que ecoava em sua mente, como um sussurro que ela não conseguia esquecer. Num fim de tarde, Amanda voltou à casa de hóspedes. Encontrou Leila no mesmo lugar, ainda esfregando o chão com precisão automática. Dessa vez Amanda se aproximou com cuidado, determinada a ultrapassar a barreira invisível que as separava. Leila, disse com suavidade, ajoelhando-se ao nível da jovem. Você tem um momento? Leila olhou em volta, nervosa, antes de assentir. Sim, senhorita Amanda. Por favor, me chame só de... Amanda, disse ela com um pequeno sorriso. Eu queria te perguntar. Há quanto tempo você trabalha aqui? Leila hesitou. Suas mãos apertaram com força a borda do balde. 4 anos, respondeu finalmente. E... Você gosta daqui? Amanda insistiu, a curiosidade vencendo o instinto de autopreservação. Os olhos de Leila se moveram rapidamente em direção à porta, e sua voz desceu para um sussurro quase inaudível. Não é meu lugar para dizer. A resposta enigmática fez um arrepio percorrer a espinha de Amanda. Ela queria perguntar mais, mas o som de passos se aproximando a fez enrijecer. Uma das funcionárias mais antigas entrou no cômodo, o olhar duro alternando entre as duas mulheres. Senhorita Amanda, você não deveria estar aqui, disse ela, a voz cortante. O almoço está servido na casa principal. Amanda se levantou, relutantemente lançando um último olhar a Leila. Mas a jovem já havia desviado o olhar, os ombros tensos enquanto voltava ao trabalho com rapidez. Enquanto caminhava de volta para a mansão, uma inquietação se instalou no peito de Amanda. Havia mais naquele lugar do que Khaled deixava transparecer. E ela estava determinada a descobrir o que era. Naquela noite, durante o jantar, Amanda abordou o assunto dos funcionários. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, tentando evitar confronto. Os funcionários aqui são muito quietos, comentou, empurrando um pedaço de peixe grelhado no prato. Tentei conversar com alguns, mas eles parecem retraídos, que Khaled mal levantou os olhos do celular. São profissionais. Foram treinados para serem discretos. Mas não acha isso estranho? Insistiu ela. É como se tivessem medo de falar. O olhar de Khaled se fixou no dela, e por um momento ela não conseguiu decifrar sua expressão. Amanda, você está imaginando coisas. Eles estão apenas fazendo o trabalho deles. Por que isso te incomoda? Porque sinto que não conheço ninguém ao meu redor, disse ela, a voz subindo levemente. Estou sozinha aqui, Khaled. Nem minha arte eu tenho mais para me ancorar. A expressão dele suavizou um pouco, mas o tom permaneceu firme. Você não está sozinha. Você tem a mim. Amanda mordeu o lábio, engolindo as palavras que queria dizer. O apoio de Khaled começava a parecer menos uma rede de segurança e mais uma gaiola dourada. Certa noite, sem conseguir dormir, Amanda vagou pela vasta biblioteca da mansão. O cômodo era forrado de estantes repletas de livros de capa de couro, cujos títulos reluziam sob a luz suave dos lustres.
Ela puxou um livro qualquer da prateleira, mais por distração do que por interesse, e afundou-se em uma das poltronas acolchoadas. Seus pensamentos voaram para o Brooklyn, para o pequeno estúdio onde ela passava madrugadas pintando. Sentia falta da bagunça, da liberdade criativa, do caos inspirador. Ali, no mundo de Khaled, tudo era tão perfeito, exceto ela. Enquanto fitava as páginas sem realmente ler, Amanda entendeu que não podia continuar daquele jeito. Precisava encontrar uma forma de se reconectar consigo mesma, mesmo que isso significasse romper os limites cuidadosamente impostos por Khaled. Na manhã seguinte, Amanda retirou os materiais de arte que estavam guardados em um canto da suíte. Montou uma pequena estação de trabalho na varanda determinada a pintar, apesar dos comentários desencorajadores de Khaled. Segurar um pincel novamente foi libertador, como se reencontrasse uma parte esquecida de si mesma. Quando Khaled voltou, naquela noite encontrou-a diante do cavalete, uma tela vibrante cheia de cores ousadas erguida diante dela. A expressão dele escureceu ao ver a cena. "O que é isso?" perguntou a voz dura. "Estou pintando", disse Amanda com simplicidade, recusando-se a recuar. "Achei que tínhamos concordado que você não precisava mais trabalhar", respondeu ele frio. "Por que perder tempo com isso?" "Porque isso é quem eu sou", rebateu ela encarando-o. "Não posso simplesmente deixar de ser artista porque você acha perda de tempo." A mandíbula de Khaled se contraiu, mas ele não disse mais nada. Apenas se virou e saiu da sala, deixando Amanda sozinha com sua tela. Apesar da tensão, Amanda sentiu um lampejo de triunfo. Pela primeira vez em semanas, havia tomado uma decisão por si mesma, mas no fundo, sabia que aquilo era apenas o início de uma batalha muito maior. A decisão de retomar a pintura marcou uma mudança sutil, porém profunda na vida de Amanda. Embora Khaled não a proibisse diretamente, o silêncio gélido com que passou a tratá-la dizia mais do que palavras. Amanda sabia que estava testando os limites, mas cada pincelada era um ato de resistência. Um grito silencioso contra a lenta erosão de sua identidade. Suas obras tornaram-se um refúgio emocional. Intensas, repletas de frustração, solidão e lampejos de esperança. Ela pintava nos momentos em que Khaled estava fora, derramando sentimentos na tela como se fosse a única forma de respirar. A suíte, antes impecável, começou a se transformar. Roupas manchadas de tinta, paletas cobertas de cores caóticas, telas encostadas contra as paredes. Pela primeira vez, o lugar começava a parecer um lar, mas a solidão persistia. Os funcionários, antes apenas distantes, agora a evitavam ativamente. Suas tentativas de conversa recebiam respostas secas, apressadas, como se sua presença quebrasse alguma ordem silenciosa. Numa tarde, enquanto rabiscava na varanda, Amanda viu Leila cruzando os jardins. Num impulso chamou por ela. "Leila", disse acenando com o caderno de esboços. A jovem congelou, olhou em volta nervosa, antes de subir lentamente as escadas até a suíte. "Me desculpe por incomodar", disse Amanda rapidamente, quando Leila se aproximou. "Eu só queria conversar." Leila lançou um olhar por cima do ombro como se temesse estar sendo observada. "Claro, senhorita Amanda", respondeu ela em voz baixa. "Por favor, só..." "Amanda", disse ela com um sorriso gentil. "Eu podia usar um pouco de companhia. Você gostaria de se sentar?" Lila hesitou antes de se acomodar na beirada da cadeira da varanda. Suas mãos estavam cruzadas no colo, sua postura era rígida, os olhos baixos, evitando contato visual. Amanda lhe entregou o bloco de desenhos. "O que você acha?" Os olhos de Lila se arregalaram ao observar o desenho. Um esboço bruto, mas expressivo, dos jardins. "É lindo", disse ela em voz baixa. "Você tem muito talento." "Obrigada", respondeu Amanda com um sorriso gentil. "Você gosta de arte?" Lila assentiu levemente. "Eu costumava desenhar, antes de vir para cá." Amanda se inclinou para a frente interessada. "O que você desenhava?" "Paisagens",
respondeu Lila, com a voz distante, quase sonhadora. Montanhas, árvores. Cresci em uma vila cercada por elas. O coração de Amanda apertou, diante daquela melancolia suave no olhar da jovem. Ela queria perguntar mais, entender a história de Lila, mas havia algo na hesitação da moça que a fez recuar. Então disse apenas: "Você deveria desenhar de novo. Posso conseguir alguns materiais para você." A expressão de Lila escureceu de imediato, e ela balançou a cabeça rapidamente. "Não. Eu não posso." "Por que não?" perguntou Amanda com delicadeza. Lila desviou o olhar. Sua voz saiu num sussurro, quase inaudível. "É melhor não." Antes que Amanda pudesse insistir, uma batida seca na porta fez as duas se sobressaltarem. Uma das funcionárias mais antigas entrou com o rosto severo, seus olhos pousando diretamente em Lila. "Lila", disse, em tom frio. "Você é necessária na cozinha." Lila se levantou depressa, abaixando a cabeça. "Sim, senhora." A mulher então se virou para Amanda. Seu tom suavizou, mas apenas levemente. "Senhorita Amanda, se precisar de algo, por favor, nos chame diretamente." Amanda franziu a testa, observando Lila sair apressada da sala. Algo naquele momento deixou um peso estranho em seu peito. Algo não estava certo. E ela precisava entender o que era, sobre Lila e sobre aquelas regras não ditas da propriedade. Naquela noite, durante o jantar, Amanda tentou tocar no assunto com o Khaled. "Os funcionários aqui, eles parecem com medo", comentou com cuidado. "Especialmente a Lila. Acho que ela tem medo até de falar comigo." Khaled levantou os olhos do prato, a expressão neutra. "Eles são treinados para serem discretos, é mais do que isso." Insistiu. "Amanda." "É como se tivessem medo de serem punidos." Khaled pousou o garfo com firmeza. Sua mandíbula se tensionou. "Amanda, você está imaginando coisas. Os funcionários são bem pagos e tratados com respeito. Não se envolvam em assuntos que não entende." O tom dele, tão frio e descartante, fez a frustração crescer dentro dela. "Eu só quero entender o que está acontecendo na minha própria casa", disse com a voz começando a se elevar. "Essa é minha casa", respondeu Khaled num tom gélido. "E eu garanto que tudo está sob controle." Amanda segurou as palavras que queria soltar. O apetite desapareceu. Um muro invisível se ergueu entre eles. E ela sabia que forçar ainda mais aquele limite só o tornaria mais alto. No dia seguinte, Amanda voltou à casa dos hóspedes determinada a obter respostas. Encontrou Lila sozinha, dobrando lençóis em um cômodo pequeno e mal iluminado. "Lila", chamou Amanda suavemente, fechando a porta atrás de si. "Por favor, fale comigo. Você está bem?" Lila levantou o rosto, o olhar dividido. "Eu não deveria estar falando com você." "Você pode confiar em mim", disse Amanda, dando um passo mais perto. "Eu só quero ajudar." Lágrimas encheram os olhos de Lila. Por um instante, pareceu que ela finalmente se abriria. Mas então seu olhar se desviou para a porta. Ela balançou a cabeça com força. "Não posso", sussurrou. "Por favor, não me peça isso de novo." O coração de Amanda apertou enquanto observava Lila sair às pressas da sala sem dizer mais nada. Ficou ali, sozinha, e uma sensação gelada se espalhou por seu corpo. Aquela propriedade não era apenas uma gaiola dourada para ela. Era uma prisão para os outros também. Naquela noite, Amanda sentou-se diante do cavalete, incapaz de pintar. Sua mente girava com perguntas, teorias incompletas. Khaled havia criado um mundo de perfeição aparente, mas por trás dele havia algo obscuro, algo que ela ainda não conseguia ver com clareza. Mas ela estava decidida a descobrir, mesmo que isso lhe custasse tudo. Ela acordou com um sobressalto. Os sonhos assombrados pelos olhos assustados de Lila. A hesitação da jovem. O silêncio dos corredores. Os olhares que evitavam os dela. Tudo parecia um espinho cravado em sua alma. Algo estava errado. Muito errado. E a frieza de Khaled só tornava tudo pior. Ela passou a manhã vagando pela propriedade. Os pensamentos inquietos.
Toda aquela riqueza agora parecia sufocante, um verniz polido escondendo algo podre por baixo. Não era mais apenas sobre ela. Amanda não podia continuar fingindo que seu desconforto era coisa da sua cabeça. Ela precisava agir. Por ela. Por Lila. Por qualquer um que estivesse preso naquele lugar. A resposta veio naquela tarde, como um sopro inesperado de ar fresco. Um e-mail. Era de Mark Turner, um galerista com quem ela havia trabalhado em Brooklyn. A mensagem dizia: Oi, Amanda. Faz tempo que não ouço falar de você, mas tenho pensado no seu trabalho. Vou fazer uma nova exposição daqui a uns meses e adoraria incluir algumas das suas peças. Você ainda está pintando? Aquela simples mensagem acendeu algo dentro dela, um brilho de esperança que ela achava ter perdido. Pintar sempre foi sua forma de entender o mundo, de recuperar o controle, especialmente quando tudo parecia caótico. Talvez, só talvez, ela pudesse usar sua arte para se reconectar com o mundo, para recuperar sua voz. Seus dedos tremiam enquanto respondia. Oi, Mark. Ainda estou pintando. Adoraria participar da exposição. Vou começar a te enviar algumas peças em breve. Me mantenha informada. Amanda apertou enviar. E por um instante foi como dar um passo de volta à sua antiga vida. Mas enquanto se recostava na cadeira, a empolgação deu lugar à realidade que a cercava. Khaled jamais aprovaria que ela enviasse obras para Brooklyn, muito menos que elas fossem exibidas. Se quisesse seguir com aquilo, teria que manter tudo em segredo. Os dias seguintes passaram como um borrão. Amanda mergulhou no trabalho, criando febrilmente uma série de quadros que refletiam suas emoções confusas. Solidão, desafio, uma crescente sensação de rebeldia. Seu ateliê se tornou seu refúgio. Era o único lugar onde podia ser inteiramente livre, onde sua alma se expressava sem filtros ou julgamentos. Ela escondia as telas com cuidado, embrulhadas em tecido e empurradas para o fundo do armário. Quando Khaled perguntava sobre seus dias, ela respondia com evasivas, desviando o olhar com a habilidade de quem aprendeu a mentir com doçura. Mas Amanda não estava sozinha em seus esforços. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde, um leve toque na porta a fez parar. Quando abriu, encontrou Lila ali, parada com o rosto sério e determinado. Quero ajudar, disse Lila em tom baixo. Amanda a encarou surpresa. Lila, tem certeza? Eu não quero te colocar em perigo. Lila assentiu, os olhos firmes. Você é a única que se importou o suficiente para perguntar. Se você está fazendo algo para lutar contra isso, eu quero fazer parte. Amanda hesitou. Então abriu a porta para deixá-la entrar. Juntas, traçaram um plano para contrabandear as pinturas para fora da propriedade. Lila usaria sua posição para despistar os superiores e entregar as obras a um mensageiro que Amanda havia contatado na cidade. Vai ser arriscado, disse Amanda em voz baixa. Se descobrirem, não vão, cortou Lila com firmeza. Eu sei me mover sem ser notada. Amanda assentiu, o coração apertado de gratidão. Pela primeira vez em meses, não se sentia totalmente sozinha. A primeira pintura saiu com sucesso, depois a segunda e a terceira. A cada entrega, Amanda sentia uma onda de adrenalina e liberdade, um lembrete de que ainda podia criar, agir, resistir. Os e-mails de Mark se tornaram um fio condutor, um sopro de ar entre as grades invisíveis. Amanda, essas obras são incríveis, cruas, poderosas. Mal posso esperar para mostrá-las na exposição. Continue mandando. Mark, mas o risco pesava sobre seus ombros. Sempre que Khaled perguntava sobre seu dia, Amanda sentia uma pontada de culpa, mesmo lembrando a si mesma que não estava fazendo nada errado. Estava apenas recuperando sua voz, sua liberdade. Certa noite, Khaled voltou para casa mais cedo que o habitual. Amanda estava em seu quarto, embrulhando a última pintura que Lila levaria. Ela congelou ao ouvir os passos dele se aproximando, o coração disparado. Amanda, chamou Khaled do corredor. 1 minuto, respondeu ela tentando manter a calma.
Escondeu a pintura no armário e jogou uma manta sobre o cavalete. Quando Khaled entrou no quarto, ela estava sentada no sofá, um livro aberto no colo. Está acordada até tarde, comentou ele, em tom casual, mas com um olhar que sondava cada detalhe do ambiente. Não consegui dormir, respondeu Amanda, forçando um sorriso. Estava lendo. Khaled assentiu, mas seu olhar vagou pelo quarto um pouco além do necessário. Amanda segurou o ar, rezando para que ele não percebesse os vestígios de tinta em suas mãos ou o leve cheiro de solvente no ar. Por fim, ele se virou. Descanse um pouco. Você tem estado com uma aparência cansada. Eu vou, disse ela, sentindo o alívio percorrer seu corpo assim que a porta se fechou. Mas o frio em sua espinha permaneceu. Amanda sabia que as suspeitas de Khaled estavam crescendo e que qualquer deslize poderia destruir tudo. Com o passar dos dias, a tensão dentro da propriedade se tornou palpável. Amanda trabalhava com urgência, despejando sua alma em cada tela. Enquanto isso, Lila arriscava tudo para garantir que cada obra saísse em segurança. A exposição se aproximava. E Amanda sabia. Seria o primeiro passo real rumo à liberdade. Mas no fundo, ela também sentia que Khaled não ficaria no escuro por muito mais tempo. Mais cedo ou mais tarde, as paredes daquela jaula dourada começariam a se fechar. E quando isso acontecesse, Amanda teria que decidir até onde estaria disposta a ir para se libertar. Na véspera da abertura da galeria, Amanda estava em sua suíte, encarando a última pintura que havia terminado. Era uma tempestade em tons de vermelho, preto e dourado profundo. Uma representação caótica de tudo que sentira desde que chegara a Dubai. Os traços eram frenéticos, intensos, impiedosos. Aquela pintura não era apenas sobre ela. Era sobre Lila. Sobre todos os que se sentiam presos em uma vida que não haviam escolhido. Era seu grito, sua revolta. Lila chegou como combinado, os movimentos contidos, cuidadosos, ao embrulhar a obra em tecido. Essa é a última? Perguntou em um sussurro. Amanda assentiu. A galeria abre amanhã. Se tudo correr bem, isso vai ser o começo de algo maior. Ela lhe deu um pequeno sorriso encorajador. Você fez algo corajoso, Amanda. Algo que eu nunca pensei que veria, Amanda. Retribuiu o sorriso, embora seu peito estivesse apertado. Nós fizemos isso juntas. Quando Lila saiu discretamente do quarto com a pintura embrulhada, Amanda sentiu um lampejo de orgulho. Pela primeira vez em meses, ela se sentia ela mesma de novo. Mas aquela sensação de conquista durou pouco. Na manhã seguinte, Khaled estava diferente. Seu comportamento era mais frio, mais calculado. Ele havia chegado tarde na noite anterior e, embora falasse pouco durante o café da manhã, Amanda podia sentir o peso de seu olhar, como se ele estivesse tentando enxergar através dela. Ela tentou se concentrar no dia que tinha pela frente, mas a inquietação crescia a cada minuto. Meio-dia. Amanda estava na biblioteca, folheando um livro que não conseguia ler, quando Khaled entrou. Sua presença parecia preencher todo o ambiente. O rosto, normalmente sereno, agora estava marcado por algo mais duro, mais sombrio. Amanda, começou ele, a voz seca. Precisamos conversar. Ela fechou o livro, o coração acelerado. O que houve? Ele não se sentou. Permaneceu de pé junto à lareira, as mãos cruzadas atrás das costas. Tenho escutado certas coisas dos funcionários a seu respeito. Amanda forçou-se a manter a expressão neutra. Que tipo de coisas? Que você anda distraída, ocupada, com algo que não quer que eu saiba. Seu olhar cortava como uma lâmina. Ela se sentia encurralada. Tenho pintado, respondeu com calma calculada. Me ajuda a passar o tempo. Os lábios de Khaled se contraíram. Pintando para você? Ou para outra pessoa? Amanda hesitou. O coração batia como um tambor. Para mim. Não minta para mim, Amanda. Disse ele com uma calma assustadora. Eu sei das pinturas que você tem enviado. O chão pareceu sumir sob seus pés. Como? Eu tenho olhos em todos os lugares. Interrompeu ele firme.
Você realmente achou que eu não perceberia? Que eu não descobriria? Amanda se levantou, as mãos trêmulas. Eu não estava escondendo de você. Só queria fazer algo por mim. Algo que se tornou quase impossível desde que cheguei aqui. A expressão de Khaled se fechou ainda mais. Eu te dei tudo, Amanda. Um lar. Segurança. Amor. E é assim que você retribui? Agindo pelas minhas costas? Isso não é sobre retribuição. Rebateu Amanda, a voz embargada pela emoção. Isso é sobre mim, sobre manter viva quem eu sou, quem eu era antes de tudo isso. Você diz que eu tento te controlar, mas não entende o mundo no qual você entrou, disse ele, se aproximando lentamente. Os riscos que você correu, você faz ideia do que pode acontecer se as pessoas erradas virem essas pinturas? Os olhos de Amanda se arregalaram. Pessoas erradas? Do que você está falando? Isso vai muito além de você, respondeu ele, a voz baixa e carregada. Você me colocou numa posição delicada. E eu não sei se posso continuar confiando em você. A raiva subiu como fogo dentro dela. Confiar em mim? Você é quem me mantinha no escuro. Me tratava como prisioneira na minha própria casa. Esta casa é minha, rosnou Khaled. E você aceitou fazer parte dela. Eu nunca aceitei abrir mão da minha liberdade, gritou Amanda, a voz trêmula. Nunca concordei em me tornar alguém que não sou. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Khaled a encarou por longos segundos, o rosto inexpressivo. Então virou-se para a porta. Pense muito bem sobre seu próximo passo, Amanda, disse ele frio. Porque se continuar por esse caminho, não vai gostar de onde ele termina. A porta se fechou atrás dele com um estrondo seco. Amanda caiu numa cadeira, as mãos tremendo. Aquele confronto era inevitável, mas a deixara abalada. As palavras de Khaled martelavam em sua mente como um aviso sombrio e muito real. Naquela noite, Amanda se sentou na varanda, encarando as luzes cintilantes da cidade. A firmeza dentro dela havia sido abalada, mas não quebrada. As ameaças de Khaled só reforçavam o que ela já sabia. Precisava lutar por sua independência, por sua voz. Não podia mais deixar que o medo guiasse suas decisões. Amanhã, a abertura da galeria mostraria seu trabalho ao mundo. Era um risco, talvez o maior que já correra, mas era um risco que ela estava disposta a assumir. Por si mesma. Por Lila. Por qualquer um que estivesse preso em silêncio e escuridão. Seja o que fosse acontecer depois, Amanda sabia que não havia mais retorno. Ela havia cruzado uma linha. E agora, tudo mudaria. Na manhã seguinte, Amanda despertou com uma estranha quietude na mansão. O som habitual de passos suaves, os ruídos vindos da cozinha, até mesmo o tilintar das louças, tudo havia sumido. Um silêncio pesado envolvia o ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Seu coração acelerou antes mesmo de ela sair da cama. Vestiu-se rapidamente, a mente repetindo em looping a discussão da noite anterior. As palavras de Khaled ainda ecoavam como um sussurro ameaçador. Ela precisava agir com cautela, mas com a inauguração da galeria se aproximando, já era tarde demais para voltar atrás. Suas pinturas já estavam lá fora, e agora falariam por ela de uma forma que nenhuma palavra jamais conseguiria. Ela não tinha permissão para sair, mas mesmo assim pisou no corredor, e algo imediatamente pareceu errado. 2 dos funcionários mais antigos de Khaled conversavam em sussurros perto da escada. Quando notaram sua presença, desviaram os olhos rapidamente, encerrando a conversa como se algo proibido tivesse sido dito. Um arrepio percorreu a espinha de Amanda. Algo estava acontecendo. Seguiu até a biblioteca, o lugar onde costumava ir para pensar. Mas ao passar pela sala principal, paralisou. Khaled estava de costas para ela, próximo à janela, falando em tom ríspido com um homem de terno escuro. O corpo do homem estava rígido, o rosto impassível. Estavam longe demais para que Amanda ouvisse o que diziam, mas a tensão entre os dois era palpável. Seu coração disparou. Khaled não estava apenas irritado. Ele estava tomando providências. E fosse lá o que ele estivesse planejando.
Amanda sabia que não podia esperar para descobrir. Encontrou Lila na lavanderia, dobrando lençóis com sua costumeira habilidade, silenciosa. Ao ver a expressão de Amanda, suas mãos congelaram. "O que houve?" perguntou Lila, a voz baixa. "Temos que ir embora", sussurrou Amanda. Agora, os olhos de Lila se arregalaram. "Ir embora? Amanda, isso é impossível, eles vão perceber." "Eu não tenho escolha", interrompeu Amanda. "Khaled sabe sobre as pinturas. Ele está tramando algo, eu sinto. Se eu ficar, não. Sei o que ele vai fazer." Lila hesitou. O medo passou por seu rosto, mas ela assentiu, os lábios firmes. "Eu vou te ajudar." Amanda sentiu uma onda de gratidão, mas não havia tempo a perder. As duas montaram um plano em minutos. Lila criaria uma distração nas cozinhas enquanto Amanda pegava os poucos pertences que precisava. Depois sairiam discretamente pela entrada lateral, onde um motorista de confiança, já arranjado por Lila, estaria esperando. "Tem certeza disso?" Amanda perguntou, enquanto ajustavam os últimos detalhes. O olhar de Lila era decidido. "Esperei por esse momento. Se você vai embora, eu vou com você." Amanda voltou para sua suíte, o coração batendo como um tambor. Enfiou rapidamente o essencial numa bolsa pequena. O passaporte, algumas roupas e o carregador do celular. Olhou para as pinturas escondidas no armário, mas sabia que não havia tempo para levá-las. As que já haviam chegado à galeria teriam que ser suficientes. Quando fechava o zíper da bolsa, um som seco a fez gelar. Uma batida na porta. Forte. Insistente. "Amanda", chamou a voz de Khaled. Calma, mas com um tom que fazia o ar gelar. "Abre a porta." O pânico tomou conta dela. Olhou ao redor, os olhos caindo sobre a sacada. Sem pensar, pegou a bolsa e escapou pela porta de vidro, encostando-se contra a parede, os olhos fixos na fresta da porta do quarto que se abria. Ouviu os passos de Khaled entrando. "Amanda", chamou ele novamente, a voz mais afiada. "Eu sei que você está aqui." Ela se moveu com cuidado, os dedos agarrados à grade de metal frio enquanto se esgueirava para a sacada ao lado. As mãos suadas, o coração trovejando no peito. Não. Podia parar. Não agora. Ao alcançar a sacada vizinha, escalou por cima e entrou rapidamente no cômodo, atravessando o corredor em silêncio. Lila a esperava perto da cozinha, o rosto pálido, mas firme. "O carro está lá fora", sussurrou. "Temos que ir agora." Seguiram pelos corredores laterais, evitando os principais, onde sabiam que os empregados mais leais a Khaled estariam. Amanda mal conseguia respirar. Cada sombra parecia um perigo. Cada som, uma armadilha. Quando finalmente chegaram, a porta lateral Lila a empurrou com força. Do outro lado, um carro preto aguardava num caminho estreito. O motorista, um senhor de olhar gentil, acenou com a cabeça. "Rápido", disse ele abrindo a porta. Amanda entrou, Lila logo atrás. O som da porta se fechando foi como um suspiro, de alívio. O carro começou a se mover, as rodas triturando o cascalho da entrada. Amanda não olhou para trás, não conseguia. Tinha medo de ver Khaled parado na porta, observando-a ir embora. A viagem até a cidade foi silenciosa e tensa. Lila estava com as mãos entrelaçadas no colo. Amanda com os olhos fixos na janela, vendo as torres cintilantes de Dubai se aproximarem. "E agora? Para onde vamos?" Lila perguntou quase sem voz. "Para a galeria", respondeu Amanda, engolindo em seco. "Mark vai saber como nos ajudar." Lila assentiu, embora a dúvida ainda estivesse em seus olhos. Amanda esticou a mão e apertou-a dela. "Vamos resolver isso." Ela queria acreditar naquelas palavras, mas nem ela mesma tinha certeza. Quando chegaram à galeria, Mark já esperava do lado de fora. Ao ver Amanda sair do carro, seus olhos se iluminaram. "Amanda!" Correu até ela. "Eu estava começando a me preocupar. Você sumiu completamente." Amanda forçou um sorriso. Por dentro, ainda tremia. "Depois eu explico tudo. Agora só preciso saber. Minhas pinturas estão prontas para a exposição?"
Estão perfeitas, garantiu Mark. As pessoas já estão falando delas. Um alívio intenso passou por Amanda, mas foi rapidamente ofuscado pela realidade. As pinturas estavam no mundo. Khaled as veria, e com certeza não ficaria calado. Que viesse a seguir, ela sabia que teria que enfrentar. Mas naquele momento, ela era livre. E pela primeira vez em meses, isso bastava. Sentada na salinha dos fundos da galeria, Amanda encarava uma folha em branco. As mãos ainda tremiam quando tentava esboçar algo. Mas sua mente estava nublada demais. As últimas 24 horas tinham sido um turbilhão. E o peso de tudo ainda estava sobre seus ombros. O que ela tinha deixado para trás ameaçava esmagá-la. Lila estava sentada à sua frente, silenciosa e contida, embora a tensão em sua postura fosse impossível de ignorar. Mark entrou na sala como um raio de energia, um contraste gritante com a ansiedade quieta que pairava ali. Amanda, você não vai acreditar no que está rolando lá fora, disse ele sorrindo de orelha a orelha. Suas obras roubaram a cena. Os críticos estão chamando de intensas, viscerais, transformadoras. Esse é o momento pelo qual você esperou tanto. Amanda forçou um sorriso. Fico feliz em saber. Mark franziu o senho, notando sua inquietação. Você tá bem? Não parece alguém que acabou de se tornar o nome mais comentado do mundo da arte. É complicado, admitiu Amanda, com a voz embargada. Deixei muita coisa para trás. Mais do que você pode imaginar. Mark lançou um olhar rápido para Lila. Depois voltou para Amanda. Eu não sei o que está acontecendo, mas se vocês precisarem de qualquer coisa mesmo, tô aqui. Para vocês duas. Lila assentiu, a voz baixa, mas sincera. Obrigada. Mark saiu, deixando as duas sozinhas novamente. Amanda se virou para Lila, que continuava olhando fixamente para a parede, como se tentasse decifrar um futuro incerto. E agora? Perguntou Amanda, num sussurro. Lila a encarou, o rosto sereno, porém indecifrável. Agora, a gente recomeça. Quando a abertura da galeria começou, Amanda se misturou à multidão. Seu nervosismo foi diminuindo à medida que via a forma como as pessoas se conectavam profundamente com suas obras. As pinturas falavam por ela de um jeito que as palavras nunca conseguiram. Capturavam sua dor, seu isolamento e sua resiliência. Ela ouvia trechos de conversas ao seu redor. Palavras como poderosa, arrebatadora, inesquecível. E pela primeira vez em meses, sentiu que estava recuperando uma parte de si mesma. Lila permanecia por perto, mas sempre à margem, os olhos atentos vigiando cada canto da sala com uma calma tensa. Amanda sabia que ela estava em alerta, com medo de que Khaled, ou alguém ligado a ele, aparecesse. Mas com o passar das horas, e nenhum rosto conhecido surgindo, ambas começaram a relaxar. Ao fim da noite, Amanda já havia vendido 3 de suas obras, incluindo aquela em vermelho e preto onde havia derramado cada batida do seu coração. Mark se aproximou com uma taça de champanhe, radiante. Você virou estrela, oficialmente, disse ele, erguendo o copo e brindando, com o dela. Amanda sorriu, dessa vez de verdade. Eu não teria conseguido sem você. Que nada, disse Mark, acenando com a mão. Isso aqui é tudo você. No pequeno apartamento que Mark havia arranjado para elas, Amanda e Lila sentaram-se em silêncio, finalmente sentindo o peso do dia cair sobre seus ombros. O lugar era simples, com móveis velhos e papel de parede, descascando. Mas para Amanda aquilo era um santuário, um refúgio, era dela. Sem os luxos sufocantes que haviam definido sua vida ao lado de Khaled. Lila foi a primeira a quebrar o silêncio. Você acha que ele vai vir atrás da gente? Amanda hesitou. Só de pensar, um arrepio percorreu sua espinha. Não, sei, mas não vou deixar ele me controlar mais, respondeu Amanda com firmeza. Lila assentiu, a expressão suavizando. Você é mais corajosa do que imagina. Amanda deu uma risada amarga. Eu não me sinto corajosa. Você foi embora, disse Lila com convicção. Isso exige uma coragem que você nem sabe.
Amanda olhou para ela, um pequeno sorriso surgindo nos seus lábios. E você também. Lila deu de ombros, mas Amanda percebeu o brilho de orgulho em seus olhos. Nas semanas seguintes, Amanda começou a reconstruir sua vida. Mergulhou na arte, encontrando consolo no ato de criar. O sucesso da abertura da galeria abriu portas para novas oportunidades. Comissões, entrevistas e até uma matéria em uma revista de arte importante. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava seguindo em frente. Lila também começou a encontrar seu caminho. Matriculou-se em uma faculdade comunitária local para estudar design gráfico, um sonho que sempre teve. Amanda a observava com admiração, inspirada pela força silenciosa da amiga. Mas a sombra de Khaled ainda pairava, um lembrete do passado do qual haviam escapado. Amanda tomou precauções. Mudou seu número de telefone e evitava eventos públicos que pudessem chamar atenção. Sabia que Khaled não desistiria fácil, mas se recusava a viver com medo. Certa tarde, enquanto Amanda trabalhava em um quadro no seu novo estúdio, o celular vibrou. Era uma mensagem de Mark. "Amanda, você precisa ver isso", escreveu ele enviando o link de um artigo intitulado "A Artista que se Libertou. A História de Amanda Warner". O texto detalhava sua jornada, revelada através dos temas de suas obras e trechos das entrevistas que dera. O escritor elogiava sua coragem, chamando-a de voz dos que não têm voz. Amanda prendeu a respiração enquanto lia. Era ao mesmo tempo emocionante e assustador ver sua história exposta assim. Mas ao terminar, sentiu uma clareza nova. Aquilo não era só a sua história. Era a história de qualquer pessoa que já se sentiu presa, silenciada ou impotente. Ela olhou para a tela à sua frente, uma obra inacabada que pulsava energia. Pegou o pincel e começou a pintar, deixando suas emoções fluírem livremente. As cores se misturavam de forma caótica e linda, refletindo sua trajetória. Pela primeira vez, Amanda sentiu-se verdadeiramente livre. Meses depois, ela estava em seu estúdio, agora cheio de telas que representavam um novo capítulo da sua vida. O espaço era claro e arejado, um contraste nítido com a perfeição fria e estéril da antiga mansão de Khaled. Lila estava próxima, concentrada em seu tablet, seu rosto iluminado por um foco tranquilo. O som de uma batida na porta as assustou. Amanda abriu e encontrou Mark, segurando uma cópia da revista que a havia destacado. "Achei que você ia querer", disse ele, entregando a revista. Amanda pegou, os dedos deslizando pela capa brilhante onde sua foto aparecia ao lado do título. "Liberdade em cores, obrigada." "Mark", disse ela sorrindo. Ele assentiu, apontando para a pintura no cavalete. "Essa vai mudar vidas." Amanda olhou para a tela. Uma mulher rompendo correntes, vibrante, ousada, sem pedir desculpas, cheia de possibilidades. "Espero que sim", respondeu suavemente. Quando Mark saiu, Amanda voltou-se para Lila, que levantou o olhar e sorriu. Elas haviam lutado muito por aquele momento. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Já não eram mais definidas pelas gaiolas das quais escaparam. Eram livres para criar, sonhar e viver. Para Amanda isso já era mais do que suficiente.